Alô, meu querido, minha querida, saudades, mais uma vez juntos aqui para gravar esse vídeo. Estou tirando o óculos aqui porque só queria começar, né, esse vídeo porque dá um sol danado aqui na frente. Gozado que lá no Brasil, em Brasília principalmente, eu usei muito pouco óculos escuros, choveu muito, né? E estou eu aqui na Inglaterra, que chove muito usando óculos escuros. Mas é só para começar o vídeo, para falar um pouquinho dessa viagem, o tempo que eu tive com os meus queridos aí do Brasil, da família, irmãos em Cristo, da igreja, né, de todos aqueles que eu pude estar em pude estar revendo, né, a família, já um ano atrás que eu tinha ido no Brasil a última vez, revi pastores amigos, fui a igrejas diferentes, e eu quero falar de gratidão, né, porque eu sou muito grato a Deus, primeiramente, e grato aos que puderam estar comigo, me receberam, e eu fico muito feliz, não é, por essa oportunidade. Não pude estar com outros, gostaria de ter estado. É quase impossível, né, estar com muitas pessoas nessas viagens que são sempre rápidas. O Brasil é muito grande, eu tenho amigos espalhados. Não pude estar com meu irmão lá no Nordeste, lá em Maceió, que é a minha cidade natal. As passagens lá de Brasília para o Nordeste do Brasil, caríssimas, caríssimas. É o triplo do valor. Navegantes, para Curitiba, para Londrina, onde eu também tenho amigos. Fui convidado para ir, mas dessa vez eu não tive condições de ir. Mas a Brasília, de Brasília para o Nordeste, as passagens muito caras. E eu recebi a visita de um sobrinho meu de Fortaleza na sexta-feira, e ele falou que os aviões ainda assim andam cheios, né? Então é sinal de que não vão abaixar a passagem. Eu paguei daqui da Inglaterra para Brasília um pouquinho mais do que uma passagem de Brasília para Maceió. É muita distorção, né? Mas, enfim, eu quero falar de gratidão. Vamos gravar mais esse vídeo, né? Pulou aí uma semana ou duas, não me lembro agora quando foi que eu fiz o último vídeo. Mas avisei que talvez no Brasil eu não pudesse, né, estar dedicando, né, aquela série seguida, né, a cada 2 semanas um vídeo. Mas foi muito bom ter viajado, resolvi problemas pessoais, né, na área de aposentadoria, na área da saúde física também, fiz exames, e Deus foi propício em tudo, né, nessa minha estada aí. Foi um tempo muito especial, como falei, primeiramente com a família. No Brasil eu tenho 4 irmãos e sobrinhos, naturalmente, né? E lá em Brasília eu tenho 2 irmãs e um irmão, e esse de Maceió, que é o mais velho, que é espanhol de nascimento, né? Veio bebê lá da Espanha para o Brasil. Ele completa os 4, né? E eu sou o quinto e o caçula, né? Então eu sou sempre, além disso, né, por ser caçula, mais bem tratado ainda, mais bem cuidado. As minhas 2 irmãs ficam me vigiando o tempo todo para que eu faça as coisas mais certas possíveis, né? E tem razão, eu compreendo isso daí. A gente sempre quer que as coisas funcionem bem, né? Eu me pesei hoje, isso aí eu vou falar para elas, e o peso está um pouquinho menos até de quando eu fui, viu? Então, eu achei que ia voltar mais gordinho por causa dos excessos, mas graças a Deus não, voltei bem. Eu não me preocupo com isso, né? Mas pela saúde, né? Como os exames foram bons, então eu pude abusar um pouquinho ali. Tem doces inigualáveis ali no Brasil, né? A própria comida, um restaurante de uns queridos aí bem pertinho da casa delas, eu ia lá algumas noites e sempre assim recebendo um petisco aqui, outro ali, e pronto, pude me deliciar com aquilo daí, matar a saudade, né? Vamos ver agora quando Deus me leva novamente para estar com vocês. Muito obrigado. Às vezes que eu vou no Brasil, eu tento ir lá.
como é próximo, né, tem a opção de você pegar um ônibus ali, né, 12 horas de viagem, um ônibus leito, por exemplo, dá para ir bem, né, e eu tenho ido, né, já fui umas 4 ou 5 vezes lá, as 2 últimas agora, esta vez e do ano passado, e foi um tempo muito especial, uma igreja muito querida, eu tenho ela no meu coração, o pastor titular lá, João Lopes, né, meu querido pastor também, né, porque eu me aconselho com ele, e os seus filhos lá, que cuidam da igreja, né, o Adoniran cuida dos jovens, o pastor Josué, o ministro de louvor, e a pastora Rode também, trabalha com as mulheres, ela também ela é mestre, né, ela dá aula bíblica, né, para as pessoas da igreja, e tem outros obreiros lá, né, o Kiko, o Sandro, né, e algum outro nome que agora também o tempo foi muito bom, mas a memória continua a mesma, eu esqueço, tá, pessoal? E também não quero esquecer alguém, para não é por esquecimento mesmo, né? Muito obrigado, foi um tempo muito especial, tivemos lá um culto maravilhoso, e sempre que eu vou ao Brasil, eu tento ir lá, porque me faz muito bem também, né? Eu posso estar conversando, posso estar buscando ajuda, aconselhamento com o pastor João Lopes, e me faz muito bem, né? Eu tenho que testificar isso, né, para os outros que recebem esse, que eu também muito as pessoas que estão vendo esses vídeos a procurarem pastores, padres, se for o caso, né, se for igreja católica, presbíteros, diáconos, né, que são obreiros da igreja de Deus, temos os missionários, temos os evangelistas, né, que ensinam principalmente sobre o evangelho, como o próprio nome diz. Eu incentivo muito fazer isso. Então, por que é que eu incentivo? Porque eu também faço, né? Porque eu também sento, e lá em Brasília eu sentei 2 noites seguidas na cadeira de uma igreja, e porque isso me alimenta também, isso me sustenta na minha caminhada com o Senhor. Foi um tempo muito especial, ao contrário das outras vezes, dessa vez eu fui de avião, porque por incrível que pareça, a passagem de avião ali de Brasília para Ribeirão Preto e de volta, ela estava um pouco mais, né, do que se eu fosse comprar de ônibus leito, né, R$ 200 a mais ou menos isso, e não se compara, né, eu falei 12 horas de viagem, e o avião 1h30 no máximo, né, 1h20, 1h30, é o tempo que demora o avião, né, de uma empresa muito querida, que trabalhei lá há alguns anos, chama Passaredo, né, ou Voo e Paz, né, hoje, é uma empresa muito querida, que eu tive o privilégio, né, de trabalhar lá com eles, tenho amizade com algumas pessoas, inclusive da área da diretoria, né? E foi, você vê, valeu a pena, né? Ir de avião ao invés de ônibus, né? E as diferenças de preço não eram tão grandes. Mas o importante é que também ali em Ribeirão Preto, né, que nós passamos muito tempo ali, minha família, uns 8 ou 9 anos vivendo ali, as minhas 2 filhas, elas nasceram em Ribeirão Preto, pude estar encontrando também com uma família muito querida. João Gomes é um amigo já de 40 anos, ou talvez até um pouco mais, e me ajudou muito. Eu tenho uma dívida de gratidão com ele muito grande. E o seu filho, né, que está no caminho do Senhor, João Sena, conheci a noiva, né, a Carol. Estou citando esses nomes porque foram as pessoas que eu quero agradecer, né, ter a oportunidade de agradecer, porque tivemos a oportunidade de nos encontrar, né. Então, foi um tempo muito legal, almoçamos lá, e ele me pegou no aeroporto, depois me deixou, fui fazer uma visita a uns pastores ali de Ribeirão Preto, e ele me deixou lá na casa desses pastores, e depois foi, porque tinha seus afazeres, e foi um tempo assim muito especial mesmo. Então, eu passei esses 4 últimos dias, né, da semana, entre sexta-feira e segunda, os primeiros dias da outra semana, passei ali entre Ribeirão Preto e Porto Ferreira. Muito obrigado, foi um tempo muito especial. Na Bíblia nós vemos muitos salmos de gratidão, né? O salmista sendo grato a Deus pelas vitórias, pela entronização de um rei, pelos aqueles tempos de dificuldade, né, que passaram. É muito bom a gente ter gratidão, né? Lá em Brasília, eu estava resolvendo um assunto vamos falar de gratidão, né? Estava resolvendo o assunto, né,
do INSS, né, que é a aposentadoria, e tive que ir na Polícia Civil, onde eu trabalhei durante alguns anos, pegar uma certidão. E enquanto estava esperando essa certidão, tinha um senhor sentado ali, um aposentado, que também estava esperando uma outra papel lá, e chegou uma moça, né, uma irmã em Cristo, né, depois eu vi, e sentou do lado dele, conversaram efusivamente, se abraçaram, como são os irmãos em Cristo, né, e no final, quando ela se despediu e saiu, eu vi ela declarando assim para ele, que nos piores momentos da vida dela, ele acolheu, ele a recebeu, ele abriu os braços para ela, né, um momento muito difícil, pessoal da vida dela, eu ouvi, né, porque eles estavam sentados na fila da minha frente, não tinha como não ouvir. E depois ele foi embora, tal. Eu fiquei esperando meu papel e depois falaram para ela alguma coisa a meu respeito. Ela veio conversar comigo e eu, de público ali, porque já tinha outras pessoas, eu disse que aquela atitude dela, né, de ter declarado a ele o muito obrigado, né, ter demonstrado, né, a gratidão por ele ter atendido a ela, que isso aí era muito importante no reino espiritual, né? Deus se agrada quando nós somos gratos, né? Nós temos muita facilidade de esquecer as coisas de Deus, né? Principalmente as coisas aparentemente pequenas, mas que para Deus não tem esse tipo de medida, né? Então, Deus se agrada muito quando nós temos um coração grato. Eu falei muito isso aqui na minha congregação, e talvez para algumas dessas pessoas que vão ver esse vídeo, e quando eu estive lá em Guiné-Bissau, eu já fui 2 vezes, eu fiquei muito grato a Deus, porque Ele me mostrou, através de muitas pessoas ali, que eu, às vezes, era omisso em gratidão. Ter tanto como eu tenho, e às vezes murmurar, reclamar, porque isso é de dentro nosso, né? Nós temos essa natureza, vamos chamar de adâmica, né? Porque é ligada ao pecado de Adão, né? Nós temos essa natureza, é normal, nós não conseguimos, às vezes, nos controlar, e murmuramos, maior parte das vezes, ou todas, sem necessidade de murmurar, né? E quando eu me defrontei, né, ali em Guiné-Bissau, com situações de pessoas assim extremamente difíceis, né? As pessoas não demonstravam, né, ingratidão, não ficavam murmurando, reclamando, sorriam, davam atenção, né? Tinham esperança, né? E ali eu vi que realmente eu preciso exercitar mais e mais a cada dia a fé que eu tenho em Deus, às vezes que eu suponho ter em Deus. Isso é uma grande verdade, né? A fé é um dom de Deus, né? Deus vai dar a fé de acordo com a comunhão que você tenha com Ele. Eu tenho orado muito pelo Brasil, pelas circunstâncias que o Brasil passou e se encontra, e tenho pedido muito a Deus para que ele fortaleça ou equilibre a fé dentro de mim. Porque a impressão que eu tenho, às vezes, é que as coisas no Brasil vão piorar, e devem piorar mesmo, por outros fatores, né, econômicos, né, políticos, etc. Mas que é como se ele não tivesse o controle da situação. Essa minha visão, tipo assim, ela tem um limite. E eu vi de um líder nacional, né, um pastor líder nacional, ele falando assim: agora é hora de orar. Ele falou: não adianta agora é hora de nós estarmos orando, confiando em Deus. E é o que nós temos feito com outros pastores, que eu tenho grupos, né, conhecidos, né, não grupos em si, mas eu conheço outros pastores, me comunico com eles, trocamos ideias, vídeos, etc. E é hora mesmo de estar orando, porque a oração tem poder, né? Nós temos um grupo de oração aqui da nossa igreja batista aqui em Indira, mas normalmente nós oramos pelas enfermidades, né? Pelos que estão enfermos e pelas suas famílias, né? E temos visto o Senhor se manifestar, né? E agradecemos. O sintoma da gratidão, né? Às vezes não aceitamos, às vezes, né, nos revolvemos, né, assim, com raiva, porque Deus não atendeu, porque fulano faleceu, adormeceu, né, como diz a palavra de Deus. Mas é que Deus tem o controle de tudo. Ele é o Senhor, né, Criador da terra. Ele é o Deus que cuida das nossas vidas, né? Então, nós temos que ter esse tipo de gratidão, né? E quando nós podemos orar pelas pessoas, nós podemos estar exercendo, né, ou exercitando aquilo que Deus agrada. Então, essa fé que às vezes me falta, e pode faltar para você também, não é um motivo de você se preocupar além do que o normal. Talvez seja um sinal de que a tua comunhão, como a minha, com o Senhor, às vezes ela não está no nível que Ele quer, ou que Ele precisa para derramar essa fé com mais intensidade na nossa vida. E assim nós vivemos, todos nós, né? Estou um pouco
fica um pouco gripado com a mudança de clima. Então, assim é que ele vai tratando a gente, né? A palavra fala que mais oração, mais poder, e é verdade. E isso a gente só alcança com comunhão, né? Pessoas que eu converso às vezes, encontro no domingo mesmo no aeroporto, um rapaz do Mato Grosso que estava indo ali para Portugal, tinha uma irmã lá casada com um cidadão português, ele ia visitar, ele é assembleiano também, e ele falando isso, né, que muitos se perderam, né, no relacionamento com Deus, porque não focaram que o importante é você ter o relacionamento com Deus para as outras coisas e sendo construídas ao seu lado, né, na sua caminhada. E é bom você ouvir isso de pessoas que você não conhece, né? E é aquilo que combina com a gente, né? O que, por exemplo, eu procuro passar para as pessoas que eu tenho sobre a minha responsabilidade espiritual, né? Estão sobre a minha responsabilidade espiritual, que são os membros aqui da igreja. Então, tudo isso é muito importante. Nós temos que compreender, né, que para Deus, quanto maior a comunhão, ele tem condições de nos dar mais daquilo, né? Eu estou falando da fé, mas os outros dons espirituais também podem vir, né, a ser usados através da nossa vida, se Deus assim quiser. Então, a gratidão é uma consequência, né, dessa comunhão com Deus, né? Você vê que Deus agiu de alguma maneira para que esta ou aquela pessoa, esta ou aquela circunstância se completasse na sua vida. E quando eu vi ali na Polícia Civil aquela mulher agradecendo aquele colega, né, pelos tempos difíceis da vida dela, talvez ele nem lembrasse, né, do que tinha feito, né, do que tinha... Isso já aconteceu comigo também uma vez, e o irmão, pastor, ele falou de púlpito, né, eu estava ali como convidado, sentado naquelas cadeiras ao lado ali do púlpito, e ele falou que tinha que me honrar ali de púlpito, né, pelas coisas que eu tinha feito anos atrás, ali em Ribeirão Preto ainda, quando nós estávamos no ministério ali em Ribeirão Preto. Ele morava num bairro muito afastado, a condução para lá é muito difícil, e ele me lembrou que todo domingo depois do culto eu colocava ele e a esposa dele no carro e levava até a casa dele. E ele não se esquece disso, mas eu não lembrava, porque são coisas que é do nosso cotidiano, vamos dizer assim, a gente poder fazer alguma coisa por alguém, isso é muito importante, ajudar de alguma maneira, e isso se torna normal para a gente. Mas as pessoas que recebem, às vezes eles têm a dimensão daquilo porque é algo realmente muito importante na vida deles. Por isso nós temos que ter essa gratidão que eu estou tentando ter aqui, agradecer. Então, tem esse restaurante que eu falei ali do lado, né, da casa das minhas irmãs, onde eu fico ali na Asa Sul. E eu tenho uma turma enorme ali, né? São tudo parecidos, né? Parece aqueles filhos, né, que a gente não teve biologicamente, mas que quando a gente passa um tempo longe, mas quando a gente chega, olha, é incrível, realmente é incrível como as pessoas te tratam, né? Entende? As pessoas te tratam assim, a alegria de ver vocês, de onde eles estão, vem correndo, vem abraçar, dá a mão. Agora, no dia de ir embora, foi uma tiração de fotos. Antigamente era tirar fotografias, hoje é selfie, né? Hoje é o telefone. Com cada um deles, eu entrei lá por trás do balcão, com o pessoal que trabalha ali na preparação das coisas, servindo aos garçons do balcão afora. Foi algo muito especial, e são pessoas queridas, né? Tem um time muito grande ali, se eu começar a falar, o nome de alguns eu lembro, vai ser complicado eu esquecer os outros, né? Mas assim, ó, daqueles do que inclusive recebe esse vídeo, né? É o Robinho, é o Levi, é o Henrique, entende? Tem outros lá. Até ontem ia ter uma despedida de futebol dos garçons. Imagina, ele para mim confessou, olha, quando você voltar de novo eu faço outra despedida, porque eu não pude participar. Falou que vai parar, vai deixar de jogar só 20 minutos, né? Então vai parar, vai se despedir do futebol ontem à noite, ia ter uma cerveja, um churrasco lá depois da pelada. E ele falou que quando eu voltasse ele faria outra despedida, só ia jogar ao invés de 20, só 10 minutos agora, né, tal. Mas são pessoas muito queridas, né? São pessoas que estão no dia a dia com a gente, né? E pronto, me trataram assim muito bem. Eu tenho que ser gratos a eles, né? Porque são pessoas bacanas, né? É um local muito tradicional, chama Líbanos. Aí de quem mora em Brasília pode conhecer, né, esse lugar. Lá eu encontrei com um irmão meu, o irmão de sangue, Roberto, 2 vezes ele foi lá encontrar comigo. Depois eu estive lá na casa dele,
com sobrinhas, né, que eu também tive na casa dele visitando a Débora. Ela fez uma cirurgia recentemente e eu tive lá visitando ela. Ela não pôde ir lá encontrar comigo, mas aí eu fui encontrei com ela. Um grande amigo meu, Cícero, também esteve lá para encontrar comigo. Tivemos um tempo muito especial. Um médico amigo, Pedro, né, que até esses dias que eu estava lá, ele viajou, veio fazer uma excursão que tinha sido cancelado um ano atrás e ficou a maior parte do tempo fora, mas ainda assim ele deu um pulinho lá uma noite. E são pessoas do nosso dia a dia, né, que estão ali conosco e nos ajudando, né? Tá vendo? O Didi é outro que trabalha lá e recebe o vídeo, o Rangel vai receber o vídeo agora, e tantos outros ali que trabalham nesse local. Eu sou grato porque me sinto muito bem tratado, sabe? É muito bacana quando você chega num lugar e as pessoas se tratam bem, carinhosamente, né? E pronto. E faz com que esse tempo ali você se sinta muito bem, né? Apesar de às vezes você estar com algum probleminha. Eu estava com esse negócio do INSS, perdi um ano de movimentar um processo lá, agora começar tudo de novo. Mas, enfim, a Bíblia me ensinou, né? Às vezes eu nem ponho em prática, né? Mas aí a culpa é minha. Mas a Bíblia me ensinou, assim, em tudo dai graças, né? Como é difícil, meu querido, minha querida, se você passa por uma experiência no seu dia que não lhe agrada, tenha paciência, né? Porque esse ensino, ele é muito importante na nossa vida, em tudo dai graças, né? Ele fala da gratidão, dar graças, né? Graças a Deus. Às vezes essas coisas que não nos agradam precisam acontecer com a nossa vida para, através dela, Deus manifestar o seu poder. Muita gente não pensa, né? Na hora que está a chuva, né? Não pensa pensa no guarda-chuva, né? Pensa na capa, né? Não pensa que Deus vai prover de outra maneira, né? A circunstância da vida dele. Nós somos limitados, né? Por natureza, mas Deus nos dá crescimento, né? Através dessas experiências que nós temos, né? Também tem outros amigos lá, também ligados lá do tempo que eu era da Polícia Civil, me ajudam, né? Sempre compram camisas de futebol, que eu levo algumas lá para ajudar na passagem, né? Não se esqueça, né? Que é o pastor torcedor, né? Então, eles me ajudam muito, eu fico muito feliz. O Marcelo, tem outros lá, não é? Que a gente, o Andrei, né? Tem o Vitor, tem outros que agora, alguns nomes me fogem, né? O Michael, não encontrei com ele dessa vez, mas Deus sabe, né? Deus sabe de tudo, né? A gente encontra essas pessoas, né? Nos fazem muito bem, né? Como falei já das minhas irmãs ali em Brasília, né? Comendo sempre do bem e do melhor. Cada dia tinha um salgadinho diferente. Ah, esse você não conhece, esse tem isso aqui, esse tem aquilo ali, esse não tem na Inglaterra. Aliás, não tinha nenhum, né, na Inglaterra, daquele jeito não, porque tem algumas coisas que são realmente muito especiais da culinária brasileira, mas graças a Deus, né, eu não tive problemas de ter engordado por causa disso, muito pelo contrário. Fiquei agora já, depois que eu me pesei aqui, fiquei agora já arrependido de nunca ter repetido, né, um salgadinho desse, um quindim, meus queridos, misericórdia. Mas eu também estive visitando lá uma igreja irmã, a convite de um pastor querido, o pastor Stephanie. Outras vezes ele estava em outro ministério ali no Lago Norte, eu tive a oportunidade de, inclusive, compartilhar a palavra de Deus lá. Mas esse final de semana era um final de semana festivo, acho que era o sétimo ano de aniversário da igreja, e eles receberam lá o líder da igreja, que é um pastor muito conhecido aí no Brasil, né? E me convidou, e eu estive lá, e foram 2 cultos muito abençoados, para mim principalmente, porque eu sentei para ouvir a palavra de Deus. E eu procuro ouvir como se eu tivesse a necessidade, vamos dizer, para vocês compreenderem, hein? Não que eu não tenha, mas podemos estipular com Deus, por exemplo, tomara que o pastor fale desse tema ou daquele tema, não. A palavra que Deus liberar para o pastor, de qualquer que seja a denominação, é essa que nós temos que ouvir, né? Então, às vezes, quando nós não vamos, e aí é o pior de tudo, né, por algum constrangimento, algum aborrecimento, alguma coisa, não demos em tudo a graça, né, como a Bíblia nos ensinou, quem perdeu fomos nós.
Nós não estávamos ali naquele dia que teve aquele culto abençoado, que teve essa mensagem dessa palavra, que impactou um conhecido seu, um familiar seu, etc. Nós não fomos por alguma razão, não importa como, aqui não estou dizendo, você vai quando você quiser, a liberdade é sua. Aliás, numa dessas mensagens, ele foi como eu acho que deve ser o pastor, sabe? Ele falou e era em relação ao dízimo e oferta. Olha, você não precisa trazer dinheiro aqui para a igreja, não. A igreja não precisa do seu dinheiro. A igreja precisa da sua fidelidade com Deus. Se você não quer dar o seu dinheiro aqui, sua oferta, seu dízimo aqui, você não dá. Isso é um problema teu com Deus. A igreja orienta e é verdade. Se você não quiser dar, você não dá. Nós não precisamos, a igreja não precisa do seu dinheiro, da sua oferta, do seu dízimo. E foi uma palavra mesmo de exortação, uma palavra dura, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, por falta de entendimento, a maior parte delas, né? E se você não está satisfeito com a igreja, você pode pedir para ir embora. Você pode sumir se você quiser. Agora, se você quiser sair aqui da melhor maneira, porque você foi recebido aqui um dia através de uma carta de uma igreja irmã para nós. Nós queremos também encaminhar você para qualquer igreja que você for com uma carta. Mas vamos dizer na carta quem é você. Entende? Vamos dizer que você esteve aqui, foi isso, foi aquilo. Entende? Às vezes nós precisamos ouvir isso, né? E para mim foi importante também. Foi importante também, né? Aqui nós temos as dificuldades que qualquer igreja do Brasil tem, né? As pessoas vão e vêm, vão quando quer, né? Entende? Não se preocupam, né? Da comunhão com Deus, né? Da intensidade da comunhão com Deus, né? Depois, às vezes, vem chorando, né? Vem com problemas, mas serve para todos, né? Não é quem está na igreja que não vai enfrentar problema, não é quem não vai à igreja que vai enfrentar problema, não é bem assim, não. Deus nos ama, né, como nós somos, ele não faz acepção de pessoas, mas ele gosta sim de comunhão, ele gosta de ver a nossa dependência, né, a vida nossa entregue nas suas mãos, né. Aquela parábola dele sobre aquele homem rico, né, que pergunta o que é que precisa fazer para entrar no reino de Deus. O que é que ele fala? Você tem que fazer isso, aí cita alguns dos mandamentos, e o rapaz fala, olha, tudo isso já tenho feito ao longo da minha vida. Aí falou, ah, é? Então faz o seguinte, ó, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue, e você vai ter o seu lugar no reino de Deus. E a pessoa não quis, porque a Bíblia diz, ele tinha posses, né? Ele tinha riqueza, né? E ele não quis abrir mão delas, né? Então é a história de vida, né, que se repete com muitas pessoas. Às vezes você conhece alguém que passou por uma situação como essa, né? Às vezes você conhece uma pessoa que está ali na igreja de Cristo, né? E um dia é abençoado por Deus, pede, 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 e Deus atende, Deus é bom, né? E quando a pessoa é atendida, ela se desvia, entende? Ela muda de caminho, ela não acha mais o caminho para a igreja, né? Eu explico lá, quando eu estou lá no Brasil, que aqui na Europa, de uma maneira em geral, o bem-estar social, né, que o próprio Estado ou a própria o próprio tipo de vida, cultura, ele favorece as pessoas, faz com que muitas delas se afastem de Deus. É como se elas não precisassem de Deus, porque elas são supridas, né, na condição social que elas vivem, ou pelo Estado, ou pelo seu talento mesmo, pelo seu trabalho. E se afastam de Deus por isso. É muito natural nós vermos isso. E às vezes vem, né, a prova, né, vem a dificuldade, e aí a pessoa se lembra, ó, eu me afastei de Deus. E houve apelo nessa igreja lá, nessa Assembleia de Deus, houve apelo lá nas noites para aqueles que estavam afastados, caídos, né, como os anjos caídos, né, que estavam afastados, né, da obra de Deus, né. Os que querem voltar, Deus recebe de braços abertos, porque Deus é amor. Mas Deus é justo também. E se permitiu que a pessoa se afastasse por alguma razão, e aqui não importa qual, é porque era necessário isso acontecer. Às vezes nós passamos, como eu acabei de falar, perdi um ano. Né? Foi porque eu falei lá para a moça que me atendeu, é injusto, porque eu não recebi um comunicado, uma carta, um e-mail, um zap. Nada disso o órgão fez para me informar que eu estava devendo um documento, e era esse que eu fui buscar ali na Polícia Civil aí do Distrito Federal. Ninguém falou nada, e por causa disso eu perdi um ano de espera, quer dizer, quando for sair essa aposentadoria, eu não tenho direito a esse tempo. Mas não foi culpa minha o indeferimento, né? Eu não fui informado. Se eu tivesse sido informado, eu providenciaria esse documento. Mas, enfim, estamos aqui e em tudo dai graças. É difícil? É. Se você colocar ali na pontinha do papel, na caneta, a conta, é muito difícil.
né? Daria para ir para o Brasil umas 2 ou 3 vezes, né? Contando a passagem, né? O preço da passagem, os gastos que nós temos nessas viagens. Mas, enfim, nós temos que aprender a lição da palavra de Deus, né? É difícil, às vezes, pô-la em prática, e é mesmo, viu? Nós não podemos fingir e nos enganar a nós mesmos, né? Mas dou graças ao Senhor, né? Por estar revendo esses amigos, pastores, né? Conheci o pastor líder dessa igreja, o pastor César, o pastor Stephanie, que já conheço há mais de 40 anos. Estive 2 noites conversando mais rapidamente, né? Com esse pastor líder, pastor Silas, e pronto, é hora de orar, como foi dito, né? É hora de nós estarmos nos preparando para ver o mover de Deus sobre aquela nação. E eu creio muito nisso aí no Brasil. Tenho uma esperança muito grande, tenho pedido, tem dificuldade, isso aí vocês sabem, quem me conhece, de orar pelas autoridades, né? Eu não considero algumas dessas pessoas autoridades, é uma falha que eu tenho, Deus sabe disso, eu já me acerto com ele, eu já peço perdão para ele, mas eu tenho pedido a Deus a misericórdia pelos maus, entende? Eu tenho pedido a Deus para que ele não permita que o comunismo seja implantado no Brasil, e há uma tendência para isso daí, como está no nível mundial, por causa dos países que nós vemos que estão seguindo o mesmo caminho que o Brasil está seguindo o mesmo caminho que esses países. É uma coisa muito clara, mas muitas pessoas não verem, outras não querem ver. Muitos se beneficiam, né? E isso em todos os lados da política, né? Direita, esquerda, centro, o que seja, né? Não importa, né? Mas eu tenho pedido a Deus misericórdia, misericórdia dos maus, né? E peço também que as trevas, né, não prevaleçam sobre a luz, né? E as potestades e os principados do mal não prevaleçam no Brasil. Sejam afastados da vida pública os maus, né? Então, é isso, é a caminhada que nós temos com Deus. Já apareceu aqui já um aviso que a bateria do computador está fraca, não sei quanto tempo nos resta, dá licença, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está falando em 30 minutos, né? Então dá tempo sim, tranquilo, acabar o vídeo. Tecnologia, né? Que bom. Para de falar que já está na hora. Ainda bem que eu não ouço vocês falando aí quando vocês estão vendo esse vídeo, né? Então, meus queridos, olha, foi um tempo muito especial que eu tive aí no Brasil, né? Nessas 3 semanas de viagem. É uma viagem longa, cara, muito cansativa, né? Até chegar em casa ontem, no final da tarde. Fica o cansaço físico, né? Mas tem um refrigério, né? De você ter visto pessoas queridas, pessoas amigas. Alguns só falei por telefone ali de Araraquara, de Curitiba, lá de Itajaí, lá de Londrina. São pessoas que eu não pude estar pessoalmente com elas, mas são pessoas muito queridas. Vão receber esse vídeo também. Vamos ver se numa próxima oportunidade. Eu deixei uma coisa lá na casa da minha irmã e falei assim, ela, por fé, fixa aqui porque eu vou voltar logo, né? Estou tratando, né, de outros assuntos também. Então, tem que ser tudo por fé, né? Porque nas condições que o mundo está e com a perspectiva, né, de que uma hora para outra nós podemos ter algo que determine, né, o final dos tempos, né? Somente na parte armamentista, né? E está tendo uma tensão muito grande no mundo por causa disso daí, os conflitos bélicos, né? Que se existirem dessa vez, ao nível que foi a Primeira e a Segunda Guerra, vai ser o princípio do fim, não é? Porque agora os armamentos são outros, né? São mais letais, são os chamados definitivos, né? Mas quem anda com Deus tem que estar preparado para isso daí. Eu falei lá para esses pastores lá em Brasília que eu tenho, né, nos últimos tempos, preparado a congregação que Deus me deu para o final dos tempos, né? Trazer as palavras, o ensino, a esperança para os finais dos tempos, né? Mas que esperança é essa, pastor? É a esperança que nós temos que ter. O mundo ele está te oferecendo muitas coisas e você termina se esquecendo do principal, né? Que é pavimentar, né? A tua eternidade, né? E isso faz com que às vezes você possa se afastar e perder, né? O trem da história, né? Perder o tempo de Deus na sua vida. Por fé, eu creio que nenhum de vocês que vê esse vídeo e as pessoas que você eventualmente encaminha esse vídeo vão perder essa oportunidade, porque Deus é fiel, né? Deus ama vocês, como eu já aprendi a amar vocês, e espero que a recíproca seja verdadeira, tá bem? Muitíssimo grato,
por estar, né, recebendo mais um vídeo. E agora vamos voltar na sintonia de a cada 15 dias, né, enquanto nós pudermos estar fazendo isso. Abra suas mãos, que eu quero abençoar a tua vida, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande nos seus corações, passe esse vídeo para frente e vamos nos falando na medida do possível, tá? Bye, bye!